Bora! Sexta-feira! Amanhã tem podcast. Mas hoje eu tô com um texto aqui importante e bacana. Lembra daquela música? Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Eu lembrei dessa musiquinha quando eu estava aqui lendo essa devocional hoje pela manhã, sendo ministrado por essa devocional. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 15 e do versículo 5 a seguir. Em João capítulo 15 e do versículo 5 a seguir, e um versículo só apenas, ele vai dizer que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E se alguém permanecer nele, esse daria muitos frutos, pois sem Jesus sendo a árvore, nós não poderíamos fazer coisa alguma. Sem estar ligado na árvore, nós poderíamos fazer alguma coisa. João capítulo 15, e eu vou abrir a Bíblia aqui agora. João capítulo 15, e o texto em que a gente está hoje meditando, ele fala algo interessante para nossas vidas. Diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. No Antigo Testamento, a videira é a figueira, é a figura do povo, né? Ou seja, a videira é a figura do povo de Israel. Jesus, ele vai usar a figura, né, da videira e dos ramos para ilustrar o relacionamento vital que existe entre ele e os seus seguidores. Ele informa a todos nós e a todos os seguidores que somente poderão dar frutos se continuar unido com ele. Você já viu? Eu acabei de manobrar o carro aqui e aqui atrás tem, se vocês olharem ali, tem um monte tem uma vegetação e no meio dessa vegetação tem umas árvores, aí tem um galho. Eu acabei de manobrar aqui e o carro parou em cima de um galho. Ou seja, o galho que se desprendeu de um ramo, de alguma coisa que estava linkada nele. E quando ele caiu, secou-se e para nada mais presta depois que secou. O que Jesus está ensinando aqui? Para uma vida frutífera, tem que estar habitado nele, tem que estar linkado nele, tem que estar aliançado nele. Às vezes nós queremos fazer coisas, nós queremos desenvolver projetos, nós queremos desenvolver muitas coisas sem estar ligado a Jesus, sem estar aliançado no propósito com Jesus. Aqueles que acreditam que precisam estar constantemente trabalhando, desenvolvendo projetos, né, para o Senhor, a fim de alcançar padrões elevados com Deus. Jesus, ele nos ensina algo maravilhoso através desta parábola. Jesus, ele fala de uma postura relacional, de um relacionamento de intimidade com ele. E ele fala, né, dentro desse texto em que nós lemos, que não existe possibilidade alguma de nós gerarmos frutos se não estivermos ligados nele. Você já pensou nisso? Jesus é a videira, ou seja, Jesus é a fonte da nossa vida.
Nós somos os galhos, o lugar aonde o fruto pode ser produzido. Mas isso só vai acontecer se nós recebermos a vida de Cristo. E os resultados serão notados, serão notórios, serão vistos, porque nós recebemos a vida de Cristo e isso será inevitável o resultado. E aí, gente, existe algo aqui que a gente precisa aprender e entender, que em nosso zelo de reproduzir ou produzir resultados para o nosso Senhor, às vezes vem no fator de estarmos preocupados. Poxa, precisa acontecer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que existir alguma coisa. Tem que haver frutos. Como que pode? Eu estou em Cristo e como é que pode? E aí a gente fica naquela loucura de querer fazer muita coisa. E sequer a gente pergunta: é Jesus que está sendo glorificado? Nas minhas atitudes, nos meus projetos, naquilo que eu estou fazendo? Sabe por quê? Eu paro para pensar nisso agora, sendo ministrado por esta palavra. Porque se Jesus é a árvore e nós estamos ligados nele, automaticamente dele vem os nutrientes para que em nós, como galhos, sejamos o reprodutor dos frutos que dele podem vir. E se isso é uma verdade, porque eu creio que é uma verdade, Jesus, ele nos orienta sobre esta passagem, que se alguém permanecer nele, só assim pode gerar muitos frutos. E aí a gente fala: como que eu permaneço em Jesus para que esses frutos aconteçam? Em algum tempo aqui, em alguma reflexão na igreja, eu já falei isso. Às vezes a gente usa aquele comportamento assim: eu faço para Deus, não faço para homens. Eu glorifico a Deus nas minhas atitudes, não a homens. Peraí. Há uma dupla informação nisso? Posso colocar assim? Um duplo sentido nessa fala? Sim. Porque você está querendo me dizer que se você faz para Deus, não faz para homens, está tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o seu relacionamento é fiel a Deus, ele é fiel, e o que você faz, ele faz porque você está ligado nele, no relacionamento de intimidade com ele, obedecendo à vontade do Pai. Lembra aquela coisa de: eu aceitei a Jesus não só como meu pastor, mas não só como meu Salvador, mas como meu Senhor? Então eu faço porque eu obedeço a ele. Se eu obedeço a ele, automaticamente ele fica feliz por conta da minha obediência, e automaticamente quem está me vendo vai se alegrar com o meu comportamento. A minha fala é outra, o jeito de eu lidar com as pessoas é outro, o jeito de eu me relacionar com a comunidade é outra. E aí, se você começar a prestar atenção, os frutos começam a aparecer, porque você está ligado em Cristo. Estando ligado em Cristo, você já imaginou? Vamos aqui pensar comigo. Quando a gente vai ler a biografia de Jesus, caminhar um pouquinho sobre a história de Jesus, Jesus ele saía andando. E diz os historiadores, os pregadores, né, e a gente acaba acreditando nisso, que existia pelo menos 3 tipos de pessoas que caminhavam próximo de Jesus: os que queriam mesmo aprender com ele, os que queriam só ter o benefício da bênção, da cura, da libertação com ele,
e os curiosos. 3 tipos de pessoas andavam com Jesus. Mais ou menos. Estilos de pessoas. Eu acredito que aqueles que queriam aprender com Jesus, aprender com a palavra de Jesus, hoje se tornaram discípulos exemplares, assim, ao ponto de o que eles aprenderam com Jesus serem refletido nas outras pessoas e caminharem com ele. A gente vê os discípulos. A gente vê pessoas que andaram próximo de Jesus só pelo benefício da cura, só pelo benefício do milagre, só pelo benefício de algo próprio. A gente não vê muito na história contando coisas bacanas que geraram frutos por conta disso. E a gente também não vê na história relatada que pessoas que andaram com Jesus simplesmente pela curiosidade, pelo fato de querer ver se era verdade mesmo o que acontecia com Jesus, a gente não vê muitas histórias assim de progresso na vida. Mas aqueles que quiseram ter um tempo de intimidade com Jesus e viver num tempo de intimidade com Jesus, não precisa fazer mais nada. Só apenas ouvir Deus falar. E ouvindo Deus falar, a gente muda o nosso comportamento e as coisas começam a acontecer. Às vezes a gente pode estar no foco errado. Às vezes a gente pode estar no projeto errado. Às vezes a gente pode estar na intenção errada. Às vezes a gente pode estar na informação errada sobre o que é fazer a vontade do Senhor Jesus. Jesus, ele acaba nos dando um aviso muito importante. Eu quero ler essa parte da devocional aqui e você fica por conta e risco o seu tempo de reflexão. Diz assim, ó, Jesus deu um aviso importante aos seus discípulos. Se eles tentassem viver a vida cristã a parte de um relacionamento íntimo com ele, descobririam que cessaram. Deixa eu voltar aqui. Descobririam que cessaram de produzir quaisquer resultados significativos. Ponto. Eles poderiam fazer um grande esforço pelo reino de Deus e ainda assim, quando prestassem contas das suas vidas, iriam encontrar apenas esterilidade. Sabe o que é esterilidade? Você já viu um ventre estéril que não gera? Mulheres sabem disso. Mulheres conhecem bem isso. Né? Um ventre que não gera vida. Assim pode ser as nossas vidas também, sem estar ligada a Jesus. Cadê? Um dos atos mais impactantes de Jesus foi amaldiçoar uma figueira que não produzia frutos. Você sabia disso? Marcos capítulo 11, versículo 14. Você está confortável em apenas permanecer em Cristo? Ou está impaciente em enganjar uma atividade? Se você permanecer fiel em Cristo Jesus, ou seja, se nós permanecermos fielmente em comunhão com Cristo, uma grande colheita será naturalmente através das nossas vidas, porque é consequência. A consequência de um relacionamento certo, de um relacionamento íntimo com Jesus, vai fazer com que a gente viva o sobrenatural de Deus. Vamos fazer um negócio? Fale o que quiser falar. Deixa falar. Deixa falar, deixa questionar, deixa dizer o que quiser dizer. O que eu preciso fazer? É ter a minha certeza que eu estou tendo sensibilidade espiritual, discernimento para ter uma vida contínua num relacionamento verdadeiro com Jesus. Pensa nisso, vale muito a pena a gente ser íntimo de Jesus e ter uma vida relacional com Ele. Porque os caminhos vão e as coisas acontecem, porque é Deus. É Ele quem faz. Nós só somos um instrumento, uma fagulha do instrumento para que o nome dele seja glorificado.
Deus abençoe, ótima sexta-feira. Não esqueça, amanhã às 9 horas da manhã, podcast Porção do Reino. Tchau.